seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e a aula de hoje também é sobre uma dúvida que eu recebi por e-mail. Essa é uma dúvida, talvez que seja bem comum a todos que trabalham aí com informática e não têm um domínio ainda sobre o sistema operacional. Você já ouviu falar sobre arquivos compactados ou arquivos zipados? Os arquivos compactados são arquivos em que foram comprimidos, né? Eles tiveram uma aplicação de uma taxa de compressão para diminuir o seu tamanho, para que ele pudesse ser, por exemplo, enviados por e-mail. Existem empresas que limitam a quantidade, o tamanho dos arquivos que podem ir anexo, justamente para evitar o maior tráfego e um consumo de dados aí das bandas, né, da rede das empresas, ou mesmo até do seu celular. E evitar spams, porque arquivos muito grandes por e-mail, se a pessoa não tem uma boa conexão de banda larga, pode demorar muito para baixar. Pois bem, o Rony então mandou essa mensagem. Rony, a dúvida, como você faz primeiro para compactar um arquivo? Eu vou abrir aqui o Windows Explorer, e no Windows Explorer eu vou trabalhar aqui com alguns documentos. Eu vou abrir aqui minha pasta temporária. Vamos ver aqui, eu tenho vários arquivos. Perfeito. Como fazer para compactar um arquivo primeiro? Desde a versão, eu acho que do XP, ou até anterior, eu não me recordo bem ao certo, existe um compactador de arquivos já embutido no sistema operacional. Então, digamos que você tenha um arquivo. Eu vou pegar aqui esse meu banco de dados do Access, chamado bdalunos.mdb. Eu vou arrastar esse arquivo aqui para a minha área de trabalho, veja só. Eu vou segurar a tecla Ctrl enquanto arrasto para poder fazer uma cópia desse documento na minha área de trabalho. Este documento, ele tem, observe, 460 KB. Mas eu poderia compactar ainda mais, ele poderia ter 40 MB, 100 MB, não importa. Então eu precisaria compactar esse arquivo para enviar por e-mail ou ainda reduzir o espaço dele no meu armazenamento. Quando clicamos com o botão direito sobre um arquivo, se você não tiver nenhum programa instalado de compactação, tipo WinZip, WinRAR, ou 7-Zip, se eu não me engano, então você pode usar o próprio sistema operacional. Se você clicar aqui no ícone Enviar para, você vai encontrar um item aqui chamado Pasta Compactada. Pasta compactada nada mais é do que você pegar aquele arquivo e gerar um arquivo com a extensão .zip, de zipado. Note que o arquivo foi gerado, ele até vem com o nome em aberto para você poder trocar se você quiser. Caso não deseje, simplesmente clique fora do arquivo e ele foi já automaticamente compactado. Se nós clicarmos com o botão direito sobre ele e entrarmos em propriedades, nós veremos aqui as propriedades do documento e você vai ver que esse documento agora ele tem apenas 53 KB. Comparado com o tamanho, vamos abrir o Explorer aqui de novo para que você possa visualizar. Então, área de trabalho, note que o primeiro arquivo tinha 460 KB e o segundo ele tem 54 KB. A taxa de compressão aqui foi quase de 90%. Ou seja, perceba como mudou a compressão desse documento. Outro item interessante, você pode compactar pastas também, pastas completas. Então, se eu clicar com o botão direito sobre uma pasta que possui arquivos, você pode clicar em enviar para e a partir dela escolher pasta compactada. Novamente, o zip vai ser aberto e você pode trocar o nome dessa pasta. Se não deseja trocar, basta pressionar a tecla Enter e você vai ver que outro arquivo zipado foi gerado. Veja só, o desenho é essa pastinha com o zíper de compactado. Então observe que também diminuímos bastante aqui o tamanho dessa pasta. Se eu olhar essa pasta, as propriedades dela, eu vou ver que essa pasta tem 2,89 megabytes e 5 arquivos dentro dela. Se eu abrir essa pasta, você vai ver todos esses documentos aqui. Agora, o arquivo compactado ficou com apenas 274 KB. Então, ao invés de mandar os 5 arquivos por e-mail sem a compactação, você pode gerar um arquivo único, zipado e enviar por e-mail. Então, essa é a parte simples, Rony, de como você pode fazer para compactar os seus arquivos utilizando o seu computador. Se você utiliza programas como o WinRAR, eu vou até escrever, você vai ver aí na tela, deixa eu escrever aqui, é mais fácil, Notepad. Se você quiser baixar um programa que faz essa compactação, ele se chama WinRAR. Ele compacta arquivos e deixa todos eles com a extensão .rar. Você também tem os arquivos, o zip, o WinZip, que é o programa mais conhecido que faz a compactação e ele deixa os seus arquivos com a extensão .zip.
Então, o WinRAR e o WinZip são programas que fazem a compactação de arquivos. Esses documentos, então, eles podem ser baixados, zipados pelo sistema operacional com a extensão .zip ou .rar se você tiver aí o outro programa. Como eu tenho o WinRAR, observe, eu vou fazer a mesma coisa agora com esse arquivo de banco de dados. Botão direito. Note que quando você instala um programa de descompactação e compactação de dados, alguns itens a mais aparecem nesse menu com o botão direito. Então eu tenho aqui um item chamado Add to Archive, que é adicionar para um arquivo. Eu posso adicionar para um arquivo já chamado bdalunos.rar, como eu posso comprimir e já enviar por e-mail, e posso comprimir e enviar o arquivo RAR por e-mail. Ainda existem outras opções, mas vamos começar aqui pelo principal, que é o mais simples. ADD, né, add to bdalunos.rar. Quando eu clico nesta opção, observe, o documento ele vai ser compactado, isso se chama compactar, e o ícone vai mudar para esses 3 livrinhos. Normalmente, quando você baixa esses documentos, quando você baixa arquivos, programas de instalação no YouTube, na internet, geralmente eles vêm compactados. E aí você vai encontrar ou o arquivo zip ou o WinRAR, conforme esses desenhos que você está vendo na tela. Se clicarmos então de novo, abrirmos o Explorer, vamos ver. Há diferenças entre o tamanho zip e tamanho RAR? Sim, porque esses arquivos utilizam padrões de compactação diferenciados. Então, se nós analisarmos aqui, nós vamos ver aqui o bdalunos.rar, ele tem 46 KB, enquanto o zip tem 54. Note que o WinRAR conseguiu uma taxa de compactação ainda melhor e ficou, o arquivo original, né, deixou ele com apenas 10% do seu tamanho. Então note que existe essa diferença entre eles. Se você não quer utilizar o padrão, então nós podemos abrir o arquivo WinRAR, né? Abrir o programa WinRAR para fazer isso. Vou abrir o Windows Explorer novamente e lá na minha pastinha, vou lá no meu C, temp, e eu vou clicar aqui com o botão direito nesse pasta, deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro. Tá, eu só tenho 2 arquivos, são bem pequenininhos. Vamos abrir lá na minha área de trabalho mesmo. Perfeito. Essa pasta do curso do Eduardo que nós fizemos anteriormente, olha só, botão direito, ao invés de clicar em add to curso.rar, eu vou clicar aqui em add to archive. Quando eu clicar nesse item, observe, ele vai abrir a janela do programa do WinRAR para que eu possa fazer os parâmetros. Então eu posso começar digitando o nome do documento que eu quero que ele gere. Eu vou deixar o padrão. O próprio programa permite que eu salve no formato RAR, no formato RAR5 e no formato ZIP. Então eu posso escolher em que formato que eu quero que o arquivo seja gerado. Método de compressão normal, eu posso fazer com que ele gere assim, um arquivo muito pequeno ou apenas para armazenamento. Então existem vários padrões, o padrão é normal. Você pode colocar aqui o tamanho do dicionário, então tem várias opções. Inclusive aqui, eu posso adicionar e substituir arquivos dentro do mesmo zip. Existem vários itens que você pode configurar, inclusive definir uma senha para o seu arquivo zipado para que ele não seja descompactado sem que a pessoa digite uma senha. Isso é ótimo para documentos protegidos. Então você ainda tem aqui as opções avançadas, opções do programa, arquivos que são gerados, backup, tempo, aqui o backup é para que você possa criar alguns atributos dele, comentários do seu arquivo zipado, ou seja, o programa dá muito mais opções a você. Quando você definir tudo isso, pode clicar no botão OK e automaticamente, veja só que rapidez, o programa acabou de compactar a minha pasta, gerando um arquivo .rar também. Então essa é a primeira parte, né, dessa aula de explicação. Eu ensinei a vocês a como compactar. Mas e para descompactar? Geralmente você recebe esses arquivos aqui por e-mail, tanto zipado quanto o programa RAR. Se você não tiver um WinRAR instalado, não vai ser esse ícone que vai ser exibido. Vai ser exibido um ícone tipo de um papelzinho em branco. Significa que você não tem esse programa instalado. Então acesse a internet, digite no Google WinRAR e faça o download do arquivo. Tome cuidado para que você não instale coisas a mais no seu programa, coisas desnecessárias. Perfeito, então agora o que eu vou fazer? Eu vou descompactar esses documentos. Eu vou pegar todos esses arquivos zipados, eu vou copiá-los e dentro do Explorer, lá na minha pasta temporária, eu vou criar uma pasta aqui só para teste, nova. Vamos colocar aqui, início, nova pasta, teste de descompactação.
eu vou abrir essa pastinha e vou colar todos os meus arquivos zipados. A forma mais simples de você descompactar um arquivo, Rony, e quem também está assistindo essa aula, né, essa aula não é só para ele, é para todos, então você pode primeiro clicar com o botão direito nesse documento, e aí existe um item aqui chamado extrair tudo. Quando eu clico em extrair tudo, esta janela vai ser aberta do sistema operacional do Windows, indicando que pasta que eu quero extrair os documentos. Se você notou, a pasta é a pasta temp, e ele vai criar uma pastinha chamada, aliás, dentro de teste de descompactação, ele vai criar uma pasta chamada BD Alunos. Se você quiser trocar de pasta, clique em procurar e escolha a pasta onde você quer que os arquivos sejam salvos. Eu vou deixar aqui na sugestão dele mesmo, e esse ícone, esse controle, quando marcado, assim que terminar a descompactação, você vai ver os arquivos que foram descompactados. Vou clicar sobre o botão extrair e observe. Rapidamente, os arquivos foram extraídos e se você notar aqui na nossa pasta anterior, olha só, esse é o nosso arquivo zipado, foi criada uma pasta e dentro dessa pasta o arquivo foi descompactado e está pronto para ser utilizado. Outro item interessante, eu vou apagar também de novo esse arquivo, veja só, estou deletando. Quando você tem um arquivo zipado, se você clicar 2 vezes sobre o arquivo, você já vai ver o documento que está aqui. Mas, se você tentar usar esse arquivo, veja só, vou dar 2 cliques sobre ele. Vamos esperar. Como a minha máquina está gravando, ele fica um pouquinho lento. Olha só, ele já conseguiu abrir o arquivo do Access. Porque internamente ele gravou isso aqui numa pasta temporária e está abrindo esse arquivo do Access lá. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Dependendo da versão do sistema operacional que você está usando, isso não acontece. Quando você clicar 2 vezes nesse arquivo, vai aparecer a tela do extrair tudo. Se você notar, quando nós estamos com um arquivo zipado aberto, aparece essa faixa de opções aqui chamada ferramentas de pasta compactada. Se eu clicar em extrair, veja só, eu posso escolher em que pasta que eu quero que ele extraia. E olha o botão extrair tudo. Ele tem inclusive aqui os atalhos para as pastas recentes que eu utilizei. Então se eu clicar aqui em extrair tudo, aquele assistente é aberto, eu posso de novo definir a pasta e clicando em extrair, a extração efetivamente vai acontecer. Existe uma diferença bem sutil entre as duas janelas. A janela anterior aqui de baixo é do arquivo .zip. Esta janela que está em cima é a janela da pasta com o arquivo descompactado. Outra característica é que se você olhar nessa pasta, vai ver que o meu arquivo de banco de dados, ele teve uma taxa de compressão de 89%. Então o tamanho dele ficou em 54 KB, quando na verdade é 460 KB. Perceberam que interessante? É muito bacana quando você está trabalhando com arquivos zipados e você consegue fazer essa descompactação e compactação. Antigamente, como nós trabalhávamos com disquete, com mídias de armazenamento muito pequenas, então tudo aquilo que nós gravávamos neles eram compactados normalmente para que nós pudéssemos ter um ganho de espaço. Outra característica bacana, veja só, eu vou clicar lá na pasta temporária, eu vou abrir lá o meu teste de descompactação. Se você clicar com o botão direito sobre um arquivo .rar, você vai ver as opções do rar para extrair o arquivo. Olha só como mudou. Eu posso abrir o WinRAR para ver esses documentos, ou eu posso extrair esses arquivos escolhendo a pasta. Eu posso extrair esses arquivos. Extract Here significa que os documentos serão restaurados aqui mesmo. Se eu clicar com o botão direito e der um Extract Here, é a forma mais rápida, só que é a mais bagunçada, porque ele vai colocar o arquivo exatamente na mesma pasta que eu estava. Então eu vou tirar esse MDB daqui. Botão direito, se você quiser restaurar isso aqui numa subpasta, então Extract to, e aí ele indica o nome da pasta, que geralmente é o mesmo nome do arquivo que está compactado. Se eu clicar nesse item, observe, ele vai dizer aqui, ó, já existe esse arquivo, você quer sobrepô-lo? Sim. Então ele acabou de criar uma pastinha chamada BD Alunos, eu vou até apagar essa pastinha aqui, observe. Botão direito, Extract to BD Alunos, ele vai criar uma pasta e aqui dentro dessa pasta ele vai colocar o meu arquivo compactado. Perceberam a facilidade? Então um arquivo compactado, você pode usar os recursos que o próprio sistema operacional já traz, ou os recursos de arquivo compactado que ele possui, ou você pode utilizar programas de terceiros, como o WinZip e o WinRAR. Se você quiser mais aulas a respeito do WinZip ou mais aulas a respeito do WinRAR, deixe seus comentários aí no vídeo, eu vou verificar e assim que for possível faço essa gravação para vocês. Se gostou dessa aula, clica aí no joinha,
curta, compartilhe com seus amigos, principalmente com aqueles que têm dificuldade aí em trabalhar com os arquivos e paths. E você tem alguma sugestão para o canal? Também use esse nosso canal de comunicação e escreva nos comentários o que você quer ver aqui na aula, que eu vou, ou se eu não souber, trago um especialista aí para me ajudar. Um grande abraço, bons estudos e sucesso para você!